Deus fez um novo dia. Alegre-se e agradeça ao Senhor pela sua vida. Antes de orarmos, vamos buscar sabedoria na palavra de Deus e depois vamos orar juntos. Hoje, sua forma de pensar, de decidir e de viver podem mudar completamente. Fique comigo até o final para receber todas as bênçãos dessa oração. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Existe um lugar dentro de você que determina absolutamente tudo na sua vida. Este lugar é o seu coração. Mas aqui, minha irmã, meu irmão, a Bíblia não está falando apenas do órgão que bombeia sangue. Está falando do centro de comando de onde saem suas decisões, seus desejos, suas intenções verdadeiras. Quando a Bíblia fala de coração, ela está unindo a sua mente e as suas emoções. Você já percebeu que às vezes a sua mente pensa uma coisa, mas o seu coração sente outra? Isso acontece porque eles trabalham juntos, constantemente. Um pensamento negativo logo se transforma em emoção de tristeza, de medo, de ansiedade. E uma emoção descontrolada logo bagunça os seus pensamentos. Por isso a palavra de Deus diz: guarde o seu coração. Isso significa que você precisa ser vigilante. Precisa escolher com cuidado o que vai permitir que entre nesse centro de comando. O que você assiste, o que você vê nas redes sociais, as conversas que você tem, as músicas que escuta, tudo isso está alimentando o seu coração. Tem gente que passa o dia inteiro consumindo negatividade e depois se pergunta: por que eu vivo tão angustiado? Meu irmão, minha irmã, é porque você não está guardando o seu coração. Mas quando você guarda seu coração, quando você filtra o que entra, quando cultiva pensamentos de fé, de esperança, desejos santos, aí sim a sua vida começa a refletir isso. Mas guardar o coração é apenas o começo, porque a vida também nos apresenta desafios, e é justamente nesses momentos que a nossa força é testada. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, está escrito: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Todo mundo já passou ou vai passar por tempos de dificuldades, dias em que o problema cresce tanto que você mal consegue enxergar a solução. E nesses momentos, a tendência natural do ser humano é vacilar, é fraquejar, é pensar em desistir. Porque nosso corpo é biologicamente preguiçoso, ele sempre vai escolher o caminho da fuga, da proteção. Mas nesse versículo, a Bíblia nos faz um alerta. Se você vacila justamente no momento em que deveria se firmar, isso mostra que a sua força é muito limitada. Aqui a palavra não está falando apenas de força física, está falando de força interior, força de fé, força espiritual. É aquela capacidade de continuar acreditando mesmo quando tudo diz que você deveria desistir. A sua força física e emocional é limitada mesmo. Ela acaba rápido. Mas a força que vem de Deus não se esgota. É justamente quando estamos fracos que a força de Deus se manifesta com poder. Enquanto tudo está tranquilo, qualquer pessoa consegue louvar a Deus. Mas quando a tempestade vem, quando uma doença aparece, quando vem alguma dificuldade financeira, é aí que a verdadeira força da sua fé é testada. E olha que tremendo. A dificuldade não é sinal de que Deus te abandonou. A dificuldade é justamente o momento em que Deus quer revelar e fortalecer a sua fé. É quando estamos fracos que a força de Deus se manifesta, se confiarmos. Então, quando estiver enfrentando dificuldades, reconheça a sua fraqueza e confie em Deus, de todo o seu coração, para que a força do Senhor te envolva e te sustente. Mas quando estamos passando por momentos de dificuldades, muitas vezes não precisamos de força, precisamos de direção, saber para onde ir. Porque a vida é feita de escolhas, e muitas delas são bem difíceis de fazer. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantas vezes você já ficou paralisado diante de uma decisão importante? Mudar de emprego ou ficar? Terminar ou continuar? Investir ou guardar? A vida é cheia de decisões.
E sabe qual é o maior erro na hora de decidir? É confiar apenas na nossa própria cabeça. Claro que devemos usar a razão que Deus nos deu, mas o problema é quando a gente se apoia só nisso e exclui Deus do processo, porque o nosso entendimento é limitado, é imperfeito. A gente vê apenas uma pequena parte das coisas. Tem tanta gente que tomou decisões baseadas apenas na sua própria lógica e depois se arrependeu amargamente. Aceitou aquele emprego que parecia perfeito, mas que te desviou da sua carreira. Casou com aquela pessoa que parecia ideal, mas depois só viveu sofrimento. Por isso precisamos nos apoiar nessa palavra. Porque veja, a palavra diz que se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, se você buscar a direção de Deus, se você orar pedindo sabedoria, então Deus mesmo vai endireitar as suas veredas. Ele vai alinhar o seu caminho, vai corrigir a sua rota, vai fazer você chegar no lugar certo, no tempo certo. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é incluir Deus em todas as áreas. No trabalho, na família, nas finanças, nos relacionamentos. Não é só orar quando está desesperado. É viver uma vida de comunhão constante com o Senhor. E quando Deus está guiando os nossos caminhos, precisamos de muita sabedoria para algo que pode construir ou destruir tudo, a nossa língua. Sim, isso mesmo que você ouviu. Precisamos de sabedoria para a nossa língua. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você tem ideia do poder que existe nas suas palavras? As palavras que você fala hoje podem mudar completamente a vida de alguém amanhã. Tem palavras que curam e tem palavras que ferem. Tem palavras que constroem e tem palavras que destroem. E esse versículo não está exagerando. A sua língua tem poder, e você vai comer o fruto das palavras que planta. A Bíblia está dizendo que se você planta palavras boas, vai colher coisas boas. Se planta palavras ruins, vai colher coisas ruins. Quando um pai fala para o filho algo como: "Você é um fracasso, você não serve para nada", essas palavras estão matando a autoestima daquela criança. Mas quando o pai fala: "Eu acredito em você, você é capaz", essas palavras estão dando vida, estão edificando e motivando aquela criança a ser melhor. Porque todo filho quer que o pai sinta orgulho dele. E aqui você não pode considerar apenas o que você fala para outras pessoas. Você deve considerar também o que está falando sobre si mesmo. Quando você fica dizendo: "Eu nunca vou conseguir, nada dá certo na minha vida", essas palavras estão criando uma realidade na sua mente e no seu coração. Você está profetizando morte sobre a sua própria vida. Mas quando você declara: "Eu sou mais que vencedor em Cristo. Deus tem um propósito para a minha vida", essas palavras estão trazendo avivamento para você. Estão fortalecendo a sua fé. Então cuide da sua língua. Diga palavras para abençoar, para encorajar, para declarar fé. Porque as suas palavras hoje estão plantando as sementes que você vai colher amanhã. E assim como precisamos ter sabedoria para as palavras, também precisamos de discernimento para escolher as pessoas com quem caminhamos. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, está escrito: "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal." Você já reparou como é forte a influência das pessoas em nossa vida? Quando você passa tempo com alguém, você começa a pegar os jeitos daquela pessoa, o modo de falar, o modo de pensar. Isso acontece de forma natural. Se você anda com pessoas sábias, você vai absorver sabedoria delas. Mas, se você anda com pessoas tolas, você vai ser arrastado para baixo. As companhias moldam quem você é. Pense em um jovem que tinha tudo para dar certo, mas começou a andar com um grupo que não tinha os mesmos valores. No começo, resistia, mas com o tempo, aquelas conversas foram se tornando normais. E quando se deu conta, já estava fazendo as mesmas coisas. Acabou mal. Assim como o versículo diz. Você conhece alguém assim? Mas tem também quem estava desanimado, sem esperança, e procurou pessoas de fé. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a orar com ela. Começaram a aconselhar com sabedoria. E ela aos poucos foi sendo transformada. Você precisa fazer escolhas sobre quem vai fazer parte da sua vida.
Não estou dizendo para desprezar ninguém, mas você precisa ter sabedoria para escolher suas amizades íntimas, suas companhias constantes. Isso é muito importante. E assim como é importante escolher boas companhias, também precisamos ter sabedoria para usar o nosso tempo, esforço e trabalho. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 14, versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Veja, a Bíblia está dizendo que o esforço real e o trabalho duro levam à prosperidade e resultados concretos, enquanto a fala vazia, as promessas sem ação ou a preguiça resultam em escassez e pobreza. Tem tanta gente que vive de promessas, vive dizendo o que vai fazer, vive fazendo planos enormes, mas na hora de agir e trabalhar de verdade, desanima e não faz nada. Não adianta falar, não adianta sonhar se você não está disposto a trabalhar. O trabalho árduo, o esforço constante. Isso é que traz resultado de verdade. Quem se esforça, planta e se dedica com afinco colhe os frutos, alcança o sucesso e tem suas necessidades supridas. Tem gente que fica esperando um milagre cair do céu, mas esquece que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Deus vai te dar força, vai dar sabedoria, mas você precisa levantar e agir, levantar e trabalhar. Muitas pessoas mudaram completamente de vida quando pararam de falar tanto o que iam fazer e começaram a fazer mais, a se esforçar mais. Lembre-se disso sempre. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. E quando você trabalha com diligência, você precisa também ter sabedoria para cuidar daquilo que conquista. Em Provérbios capítulo 21, versículo 20, a palavra nos diz: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Veja, sabedoria não é só ganhar dinheiro, mas também saber cuidar do dinheiro que você ganha. Tem gente que trabalha muito, mas no final do mês está sem nada, porque gastou tudo, não guardou nenhuma reserva. Na casa do sábio sempre tem algo armazenado, mas na casa do insensato, tudo é consumido imediatamente. Porque o insensato vive apenas o presente, não pensa no futuro, não se prepara para os imprevistos. Agora, eu sei que muitas pessoas estão passando por dificuldades terríveis e guardar dinheiro no momento é impossível. E eu quero dizer, Deus entende o seu momento. Esse versículo está aqui para te ensinar um princípio que você vai poder aplicar quando as coisas melhorarem. Mas mesmo na dificuldade, você pode cultivar uma mentalidade de prudência. Pode evitar desperdício. Pode fazer escolhas mais sábias com o pouco que tem. Para muitos, o problema não é falta de dinheiro. O problema é falta de controle. É gastar por impulso. É comprar o que não precisa. É viver acima das possibilidades. E depois, quando vem uma emergência, não tem nada guardado. Você precisa ter visão de futuro. Precisa ter equilíbrio. O sábio aproveita a vida, mas também se prepara para o futuro. E quando você tem uma reserva, você consegue inclusive ajudar quem está passando necessidade. Consegue ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Seja prudente com o que Deus te dá. Tenha sabedoria para administrar seus recursos. Mas olha, depois que Deus te abençoar, tome cuidado para não cair na armadilha do orgulho. A Bíblia nos alerta em Provérbios capítulo 18, versículo 12. Antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade vem antes da honra. O orgulho é uma das coisas mais perigosas que existe, porque ele é silencioso, é enganoso. Ele se disfarça de autoconfiança, mas na verdade é um veneno. Esse versículo diz que antes da queda, o coração se envaidece. A queda não acontece de repente. Ela é anunciada pelo orgulho. Quando uma pessoa começa a se achar autossuficiente, quando acha que não precisa de ninguém, cuidado. A queda pode estar chegando. A humildade vem antes da honra. O caminho para a verdadeira exaltação não é se autopromover. O caminho para a honra verdadeira é a humildade. Humildade é reconhecer que tudo o que você tem veio de Deus. É estar disposto a aprender sempre. É aceitar correção quando você estiver errado. É dar glória a Deus pelos seus sucessos, em vez de tomar a glória para si. Vigie o seu coração. Quando você começar a sentir o orgulho crescendo, quando começar a se sentir superior, pare. Humilhe-se diante de Deus,
porque é melhor você se humilhar agora do que ser humilhado depois. Meu irmão, minha irmã, tudo o que falamos até agora é pura sabedoria. Mas de onde vem toda a sabedoria? No livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, a resposta é clara. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. A base para ter sabedoria não é apenas conhecimento intelectual ou empírico, mas um respeito profundo e reverência a Deus, levando à obediência e à busca de sua vontade, o que, por sua vez, gera entendimento real da vida e do que é certo. A sabedoria verdadeira não começa com o conhecimento intelectual. A sabedoria começa com o temor do Senhor. E temor não é ter medo, mas é reconhecer a grandeza de Deus, que nos faz pensar antes de agir e seguir seus princípios para tomar boas decisões. Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7 completa. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. A fonte da sabedoria é o próprio Deus. É da palavra de Deus que vem o conhecimento verdadeiro. Então, se você quer ter sabedoria para tudo na vida, você precisa começar pela base certa. Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar, porque tudo na vida começa e termina em Deus. E quando você coloca Ele no centro da sua vida, quando você busca primeiro o reino de Deus, aí sim todas as outras coisas são acrescentadas. E se você quiser ter sucesso em tudo o que fizer, você precisa consagrar tudo ao Senhor. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você quer que os seus planos deem certo, então consagre tudo ao Senhor. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Com sabedoria e entendimento da palavra, vamos juntos consagrar este dia ao Senhor. Vamos orar. Ore comigo, repetindo mentalmente as palavras dessa oração. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu me curvo diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o Senhor da minha vida. Senhor, sem Ti, eu nada sou. Sem Ti a minha vida não tem direção. Tu és a fonte de toda sabedoria. É de Ti que procede o conhecimento verdadeiro. É da Tua boca que vem o discernimento que eu preciso. E eu reconheço a minha dependência total de Ti, Pai. Porque sem a Tua orientação eu caminho no escuro. Sem a Tua luz eu tropeço e caio. Pai, eu Te peço perdão por todas as vezes que confiei apenas em mim mesmo. Perdão por todas as vezes que tomei decisões sem buscar a Tua vontade. Perdão por todas as vezes que achei que sabia o caminho certo, mas estava enganado. Perdão, Senhor, pelo orgulho que tantas vezes dominou o meu coração. Perdão por me achar autossuficiente, por me sentir forte demais para precisar de Ti, por esquecer que tudo o que tenho vem das Tuas mãos. Senhor, eu Te peço agora, quebranta o meu coração. Retira de dentro de mim todo orgulho, toda soberba, toda arrogância que me impede de me achegar a Ti. Faz de mim uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece a Tua grandeza, uma pessoa que vive no temor do Teu nome, porque é esse temor reverente que me leva à verdadeira sabedoria. Ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos o meu coração. Tu disseste na Tua palavra que é do coração que procedem as fontes da vida. Então, Senhor, eu Te peço, guarda o meu coração. Protege a minha mente de pensamentos que não vêm de Ti. Limpa as minhas emoções de tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Purifica os meus desejos. Santifica as minhas intenções. Senhor, ajuda-me a vigiar o que eu permito entrar na minha mente. Dá-me sabedoria para escolher bem o que eu assisto, o que eu ouço, as conversas que eu tenho. Que o meu coração seja um templo do Teu Espírito Santo, um lugar consagrado, um lugar onde Tu habitas e reinas. Pai amado, eu sei que a vida não é feita só de momentos tranquilos. Eu sei que os dias de dificuldade vão chegar. Eu sei que vou enfrentar provas. Vou passar por situações difíceis. Mas Tu prometeste na Tua palavra que quando eu passar pelo fogo, não serei queimado. Quando eu passar pelas águas, Tu estarás comigo. Então eu Te peço agora, Senhor, fortalece a minha fé para os dias difíceis. Que eu não vacile quando a provação vier. Que eu não desista quando tudo parecer perdido. Que eu não perca a esperança quando a situação apertar.
Senhor, que a minha força verdadeira não venha de mim mesmo, mas de ti, porque quando eu estou fraco, é aí que o teu poder se aperfeiçoa em mim. Dá-me perseverança, Pai. Dá-me coragem para continuar caminhando mesmo quando as minhas pernas estiverem cansadas. Dá-me fé para crer que o impossível pode acontecer quando tu estás no controle da minha vida. Eu consagro nas tuas mãos todos os meus caminhos, todos os meus planos, todas as minhas decisões. Senhor, eu não quero mais me apoiar no meu próprio entendimento. Eu não quero mais confiar apenas na minha lógica, na minha experiência, na minha sabedoria limitada. Eu quero confiar em ti de todo o meu coração. Então, Senhor, endireita as minhas veredas. Mostra-me qual caminho eu devo seguir. Abre as portas que devem ser abertas na minha vida e fecha as portas que devem ser fechadas. Dá-me discernimento para escolher bem, sabedoria para decidir com acerto. Que nenhuma decisão minha seja tomada sem que primeiro eu busque a tua face. Senhor, ajuda-me a guardar a minha língua. Eu reconheço que as minhas palavras têm poder. Poder para abençoar ou amaldiçoar. Poder para dar vida ou trazer morte. Então, Pai, coloca uma guarda sobre a minha boca. Ensina-me a falar palavras que edificam, palavras que encorajam, que trazem esperança. Livra-me, Senhor, de toda palavra negativa que sai da minha boca. Livra-me de toda fofoca, de toda crítica destrutiva, de toda reclamação constante. Que as minhas palavras sejam sempre temperadas com sal, sempre cheias de graça, sempre inspiradas pelo teu Espírito. Pai, eu apresento diante de ti os meus relacionamentos. Tu sabes das pessoas que estão na minha vida, das companhias que eu faço, das amizades que eu cultivo. Senhor, dá-me sabedoria para discernir quem vem de ti e quem não vem. Livra-me de más influências. Afasta de mim as pessoas que querem me arrastar para longe de ti. Mas também, Senhor, coloca na minha vida pessoas sábias, pessoas de fé, pessoas que me ajudem a crescer espiritualmente, pessoas que me corrijam quando eu estiver errado, que me levantem quando eu cair, que orem comigo nos momentos difíceis, que os meus relacionamentos sejam fonte de edificação, Pai. Eu consagro nas tuas mãos o meu trabalho, a minha rotina, o meu tempo. Senhor, afasta de mim toda a preguiça, toda a procrastinação, todo o desânimo. Dá-me força para trabalhar com ânimo todos os dias. Dá-me disciplina para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando eu não estiver com vontade. Que o meu trabalho seja feito com excelência, como se eu estivesse trabalhando diretamente para ti, Senhor. Que as minhas mãos sejam abençoadas. Que o meu esforço seja recompensado. Que os frutos do meu labor glorifiquem o teu nome. E que eu jamais confie apenas nas minhas próprias forças, mas sempre reconheça que é tu quem me dá capacidade para trabalhar e prosperar. Pai amado, eu coloco nas tuas mãos as minhas finanças. Senhor, dá-me sabedoria para administrar bem aquilo que tu me dás. Ensina-me a ser prudente, a planejar, a evitar desperdícios. Livra-me do consumismo, da ganância, da inveja do que os outros têm. Que eu saiba viver com contentamento, com gratidão, com simplicidade. Senhor, eu sei que há pessoas neste momento que estão passando por dificuldades financeiras terríveis. Para essas pessoas, Pai, eu clamo por provisão. Abre portas de emprego, cria oportunidades. Multiplica o pouco que elas têm. Que elas não percam a esperança, que elas continuem confiando em Ti como o Deus que supre todas as necessidades. Senhor, eu declaro neste momento que todo o meu ser pertence a Ti. A minha mente, as minhas emoções, o meu coração, as minhas palavras, os meus relacionamentos, o meu trabalho, as minhas finanças. Tudo é Teu, Senhor. Tudo vem de Ti. Tudo depende de Ti. Tudo existe para a Tua glória. Então eu te peço, governa a minha vida com a Tua sabedoria. Que o temor do Senhor seja o fundamento de tudo o que eu faço. Que o conhecimento de quem Tu és guie cada passo meu. Que eu viva não para agradar a mim mesmo, não para impressionar as pessoas, mas para honrar o Teu santo nome. Senhor, eu consagro este dia a Ti, desde o momento em que eu sair de casa até a hora em que eu voltar. Que tudo o que eu fizer seja feito para a Tua glória. Vai comigo, Senhor. Não me deixe sozinho. Guarda os meus passos. Protege-me.
Livra-me de todo mal. Cobre-me com o teu sangue precioso, Senhor Jesus. Enche-me do teu Espírito Santo, para que eu tenha sabedoria, força, discernimento e graça, para viver este dia de uma maneira que te agrade. E eu te agradeço, Pai, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque tu me amas com amor eterno, porque tu nunca desistes de mim, nunca me abandonas, nunca me esqueces. Tu és fiel, tu és poderoso, tu és maravilhoso. E toda glória, toda honra, todo louvor pertencem somente a ti. Pai, eu creio em ti, eu confio em ti, eu entrego tudo nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita na minha vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração da manhã, escreva um amém nos comentários abaixo para manifestar sua fé e esperança. Por favor, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que eles também recebam as bênçãos dessa oração. Inscreva-se no canal para receber mais orações que vão acalmar seu coração. Deus já criou uma saída, já criou um caminho para você. Mas tem coisas que podem estar te impedindo de ver. Hoje você vai aprender a enxergar este caminho com clareza. O Senhor fez um novo dia. Vamos todos nos alegrar e com gratidão começar este dia na presença de Deus. Antes de orarmos, vamos buscar força, sabedoria e orientação na palavra de Deus, e depois vamos orar juntos. Ouça até o final para receber todas as bênçãos dessa oração. A Bíblia nos traz uma passagem que à primeira vista parece muito dura, mas que revela uma grande verdade sobre a condição do coração de muitas pessoas hoje em dia. Em Isaías capítulo 6, versículo 10, está escrito: Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Minha irmã, meu irmão, quem disse isso a Isaías foi o próprio Deus. Mas precisamos saber interpretar essa passagem. Não é que Deus queria fechar os olhos do povo, é que o povo já tinha fechado o próprio coração para Deus. Isaías estava sendo enviado para um povo que havia se tornado tão duro, tão fechado, tão cheio de si mesmo, que mesmo ouvindo a voz de Deus não conseguiria mais entender. Sabe quando uma pessoa fica tanto tempo repetindo os mesmos erros, fugindo tanto tempo da presença de Deus, que chega um ponto em que ela perde a capacidade de perceber o que Deus está mostrando? Era isso que estava acontecendo, e a consequência disso era terrível. Eles não conseguiam ser curados, não porque Deus não quisesse curá-los, mas porque eles não conseguiam mais enxergar a cura que Deus estava oferecendo. Agora pense comigo. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão vivendo exatamente assim? Deus está mostrando um caminho, mas a pessoa não vê. Deus está abrindo uma porta, mas a pessoa não percebe. Deus está falando através de alguém, através de uma situação, através de um livramento, mas a pessoa está tão cheia de coisas dentro da cabeça que não consegue ouvir a voz do Senhor. O problema não é que Deus parou de guiar. O problema é que o coração da pessoa ficou insensível. Os seus ouvidos ficaram surdos. Os seus olhos ficaram fechados. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, a pessoa pode estar de frente para a solução e ainda assim não reconhecer que aquilo é um caminho. Mas, apesar de ter muita gente assim por vontade própria, ou seja, por não acreditar verdadeiramente em Deus, existem outras condições que fazem com que uma pessoa, mesmo sendo cristã, não consiga enxergar o caminho que Deus cria com clareza. Por exemplo, preocupação constante, ansiedade, medo que vai crescendo, até dominar todos os pensamentos, raiva guardada no peito, tristeza que a gente não processa direito, traumas que a gente nunca tratou, frustrações que vão se acumulando, uma em cima da outra, até formar uma montanha tão grande que bloqueia a visão de tudo que está ao redor. Quando a nossa mente está cheia demais, quando o nosso coração está angustiado, a gente perde a capacidade de enxergar os caminhos com clareza. E então, acontece algo muito perigoso. O caminho pode estar bem diante da gente, mas a nossa cabeça não está no lugar certo para perceber. Deixa eu te explicar melhor. Imagine uma pessoa que está com tanta preocupação na cabeça
que não consegue dormir direito. Ela acorda cansada. Passa o dia inteiro pensando nos problemas. E quando chega à noite, continua pensando. A mente dela não para nunca. É como se tivesse um barulho constante dentro da cabeça. Uma confusão de pensamentos que não deixa espaço para mais nada. Agora, como é que essa pessoa vai conseguir ouvir a voz mansa e delicada de Deus no meio de todo esse barulho? Como é que ela vai conseguir perceber aquela ideia que Deus colocou no coração dela, se a cabeça dela está ocupada demais com as preocupações? Como é que ela vai reconhecer a pessoa que Deus enviou para ajudar, se ela está tão fechada na própria dor que nem consegue confiar mais em ninguém? É por isso que a Bíblia fala que o maior bloqueio não é externo. O maior bloqueio das pessoas é interno, é perceptivo. Não é que a porta esteja trancada, é que a gente não está conseguindo enxergar onde está a porta. Não é que o caminho não exista, é que o coração cansado enxerga tudo como uma ameaça. E olha, tem algo ainda mais sério nisso tudo. Quando a nossa visão está distorcida, quando o nosso coração está insensível, a gente começa a chamar o caminho de problema. Isso mesmo. A gente olha para uma oportunidade que Deus colocou na nossa frente e enxerga como uma dificuldade. A gente recebe um convite para recomeçar e interpreta como uma perda. A gente é confrontado com uma mudança necessária e sente como se fosse o fim de tudo. Isso acontece porque a nossa percepção do caminho, da saída, da solução está completamente bloqueada. Veja o que Jesus disse em João, capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Olha só que interessante. Em nossa percepção, morrer não parece um caminho, parece o fim. Quando o grão de trigo cai na terra e é enterrado, parece que acabou tudo. Mas Jesus está ensinando que aquilo que parece perda, aquilo que parece morte, é na verdade o início do fruto. É o começo da multiplicação. É o caminho para a vida abundante. Quantas vezes Deus está chamando você para morrer para algo, para soltar algo, para deixar algo ir? Porque o Senhor sabe que só assim você vai poder dar fruto. Mas você olha para aquela situação e enxerga apenas perda. Você olha para aquela mudança forçada e sente apenas dor. Você olha para aquele recomeço e vê apenas um fracasso. Porque o seu coração está cansado demais, machucado demais, para conseguir enxergar que Deus está criando um caminho, através daquilo que parece a destruição. Meu irmão, minha irmã, isso acontece porque estamos acostumados a querer o caminho fácil, o caminho rápido, o atalho que resolve tudo sem esforço. Mas Deus raramente trabalha assim. O caminho que Deus cria quase nunca é o mais rápido, e frequentemente não é o mais fácil. Mas por quê? Porque Deus não está apenas tentando resolver o seu problema. Ele está formando o seu caráter. Ele não está só abrindo uma porta. Ele está preparando você para o que tem do outro lado daquela porta. Jesus mesmo avisou sobre isso. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus disse: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O mundo te oferece caminhos largos, caminhos que parecem mais confortáveis ou mais atraentes, mais imediatos. Mas Jesus está alertando. Esses caminhos largos levam à perdição. O caminho verdadeiro, o caminho que leva à vida, esse é estreito, esse é apertado, esse exige renúncia. E poucos encontram. Poucos estão dispostos a enxergar com os olhos certos. O motivo disso é que sua visão está embaçada. Quando a mente e o coração estão carregados de peso, de mágoa, de ansiedade, é como se a gente estivesse tentando enxergar através de um vidro sujo. Tudo fica distorcido. As oportunidades que Deus coloca na nossa frente parecem ameaças. As portas que Ele abre parecem armadilhas. Os caminhos que Ele prepara parecem becos sem saída. Mas quando Deus restaura a nossa mente, quando Ele limpa o nosso coração, algo incrível acontece. De repente, as oportunidades aparecem. A esperança volta. E muitas alternativas que estavam ali o tempo todo
mas que a gente não conseguia ver, começam a surgir diante dos nossos olhos. O que era prisão vira uma transição. O que era um fim vira um começo, porque a situação não mudou necessariamente. O que mudou foi a sua visão. Jesus ensinou isso de uma forma muito clara em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Minha irmã, meu irmão, presta atenção nesse ensinamento. Jesus está dizendo que os seus olhos determinam se você vai viver em luz ou em trevas. Não somente os seus olhos físicos, mas os olhos da mente. A forma como você enxerga as coisas. Se os seus olhos forem bons, se a sua percepção for limpa, todo o seu ser vai estar cheio de luz. Você vai conseguir ver as bênçãos. Você vai conseguir perceber as oportunidades. Você vai conseguir reconhecer os caminhos que Deus está abrindo. Mas se os seus olhos forem maus, se a sua visão estiver contaminada por medo, por raiva, por amargura, todo o seu corpo vai estar cheio de trevas. E Jesus faz um alerta sério. Se a luz que deveria estar dentro de você virou trevas, que trevas tremendas são essas? Isso quer dizer que você pode estar vivendo em trevas. Mesmo cercado de bênçãos, você pode estar afundando em desespero, mesmo quando Deus já preparou a solução. Você pode estar se sentindo perdido, mesmo quando o caminho está bem diante de você. Tudo porque a sua visão está comprometida. E como eu já disse agora há pouco, o mais perigoso nisso tudo é que quando a visão está distorcida, a gente chama caminho de problema. A gente rejeita a bênção porque não reconhece como bênção. A gente foge da solução porque enxerga como complicação. Então, como é que a gente limpa a nossa visão para conseguir enxergar o caminho? Como é que a gente restaura essa percepção? A resposta, meu irmão, minha irmã, é mais simples do que você imagina, mas exige decisão, exige compromisso, exige que você pare de tentar resolver tudo sozinho e volte para o centro, que é Deus. A primeira coisa, a mais importante, é colocar Deus em primeiro lugar, no centro de tudo. Não é só falar, não é só dizer que Deus é importante. Você precisa viver isso. Você precisa ter uma conexão real com o Senhor. Você faz isso através da oração verdadeira, onde você abre o coração, onde você conversa com Deus do mesmo jeito que você conversa com alguém que você ama e confia. E também através da meditação na palavra de Deus. Deixar ela penetrar no seu coração e permitir que o Espírito Santo use aquela palavra para te transformar por dentro. Porque quando você está verdadeiramente conectado com Deus, você consegue entregar tudo aquilo que está bloqueando a sua percepção. Aquelas preocupações que te acordam de madrugada, você consegue entregar nas mãos de Deus. Aquela ansiedade que te deixa angustiado, você consegue confiar ao Senhor. Aquela raiva que você vem guardando há tanto tempo, você consegue soltar. Aquele medo do futuro que te paralisa, você consegue descansar na certeza de que Deus está no controle. E à medida que você vai entregando, Deus vai te limpando. Ele vai te renovando. Ele vai te restaurando. E quando isso acontece, você começa a se firmar nas promessas de Deus. E consegue ver tudo com muito mais clareza. Mas tem uma segunda coisa que você precisa fazer. Tirar o excesso de informação que te confunde. Vivemos num mundo que te entope de urgência, de medo, de comparação. Todo dia é uma enxurrada de notícias ruins, de opiniões conflitantes, de pessoas te dizendo o que você deveria fazer, o que você deveria ser, onde você deveria estar. E no meio de todo esse barulho, como é que você vai conseguir ouvir a voz de Deus? Você não precisa de mais opinião. Você precisa de direção. E direção vem de um lugar só, da palavra e da presença de Deus. Por isso, é essencial que você saia de perto do barulho do mundo. Que você tire a sua mente do caos. Que você crie momentos de quietude com Deus, sem nenhuma distração. Desligue o celular. Feche a porta do quarto. Sente num lugar tranquilo.
e fique ali, em silêncio orando, apenas você e Deus. No começo vai ser difícil. A sua mente vai querer voltar para as preocupações. Mas insista, porque é só nesse lugar de quietude, de paz, de descanso na presença do Senhor, que você consegue enxergar as coisas com mais clareza. E tem uma terceira coisa muito importante. Você precisa aprender o jeito que Deus costuma guiar. Porque Deus não vai escrever no céu a resposta que você está esperando. Ele vai falar através de sinais, através de pessoas que Ele coloca no seu caminho, através de ideias que surgem no seu coração, através de oportunidades que aparecem quando você menos espera, através de inquietações internas que te incomodam até você tomar uma atitude. E principalmente, através da sua palavra. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é uma lâmpada. Ela não ilumina o caminho todo de uma vez. Ela ilumina os seus passos. Isso significa que Deus vai te mostrando o caminho, passo a passo. Não tudo de uma vez. Não com um mapa completo, mas com luz suficiente para o próximo passo. E quando você dá esse passo, Ele ilumina o seguinte. E assim você vai caminhando, confiando, seguindo, até chegar onde Deus quer que você chegue. Por isso o caminho, na maioria das vezes, se apresenta como uma direção, não como um milagre imediato. Você pode estar esperando que Deus resolva tudo num estalar de dedos, mas Ele está te chamando para caminhar. Porque é no caminhar, é no movimento, é na obediência de dar o próximo passo, que Deus vai te mostrando o resto do trajeto. Quando estamos com Deus, quando estamos conectados com o Senhor, Ele sempre ilumina o nosso próximo passo. Sempre. Agora eu quero que você faça algo. Eu quero que você escreva nos comentários com fé. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Escreva agora, por favor. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Porque quando você declara isso, quando você pede com sinceridade, Deus responde. Ele se compromete a te guiar. Ele promete te mostrar o caminho. E agora, com este entendimento, chegou o momento de fazermos juntos uma poderosa oração. Uma oração onde vamos entregar tudo que está bloqueando a nossa percepção. Onde vamos pedir clareza para enxergar os caminhos que Deus já preparou. E onde vamos descansar na certeza de que Ele está no controle. Vamos orar. Ouça e repita mentalmente as palavras dessa oração. Pai amado, Deus eterno, Senhor de toda a criação, eu venho diante de Ti nesta manhã, com um coração que precisa de Ti. Eu reconheço, Senhor, que Tu és o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Tu és o Deus que conta as estrelas e conhece cada uma pelo nome. Tu és o Deus que sustenta o universo e, ao mesmo tempo, não esquece de nenhum de nós. Eu me curvo diante da Tua grandeza. Eu me rendo diante da Tua majestade. E eu clamo, Senhor, eu preciso da Tua presença neste dia. Como diz a Tua palavra no Salmo 25, versículos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Ó Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque eu acordei hoje, porque eu respiro, porque tenho saúde para estar aqui. Obrigado por tudo que Tu tens feito em minha vida. Obrigado porque Tu és o Deus que cria caminhos, que abre portas, que faz o impossível acontecer. Senhor, eu Te agradeço com todo o meu coração. Eu Te peço perdão, Pai. Perdão pelos meus pecados. Perdão pelas vezes que eu Te esqueci. Perdão pelas palavras que eu disse e não deveria ter dito. Perdão pelos pensamentos que eu alimentei e não eram puros. Perdão por todas as vezes que eu coloquei outras coisas no Teu lugar. Perdão, Senhor. Porque eu sei que pequei contra Ti. Lava-me com o Teu sangue precioso. Purifica o meu coração. Renova o meu interior. Que eu possa recomeçar este dia, limpo, restaurado, perdoado pela Tua graça. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos tudo o que está pesando no meu coração.
Eu entrego as preocupações que têm tirado o meu sono. Eu entrego a ansiedade que aperta o meu peito. Eu entrego os medos que me paralisam. Eu entrego as frustrações que tenho acumulado. Eu entrego as mágoas que tenho guardado. Eu entrego tudo, Senhor, porque eu não consigo mais carregar sozinho. Senhor, eu te peço, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Tira de dentro de mim todo o ruído que tem me impedido de ouvir a tua voz. Remove, Senhor, toda a confusão que tem bloqueado a minha percepção. Restaura os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar com clareza. Que eu não chame mais problema aquilo que é caminho. Que eu não rejeite mais a bênção porque não reconheço como bênção. Senhor, eu quero ver as coisas da forma como tu vês. Eu quero enxergar com os olhos da fé, com os olhos da esperança, com os olhos que confiam em ti. Pai, eu te peço direção para este dia, sabedoria para cada decisão que eu precisar tomar, discernimento para reconhecer quando é a tua voz falando. Eu te peço, Senhor, clareza para enxergar os caminhos que tu já preparaste para mim, porque eu sei que tu já criaste um caminho, mas eu preciso que tu abras os meus olhos para que eu possa ver. Mostra-me, Pai, onde estão as oportunidades que eu não estou percebendo. Mostra-me quais são as portas que tu estás abrindo. Mostra-me qual é o próximo passo que eu preciso dar. Pai, eu te peço força. Força para seguir sempre pelo caminho estreito, porque eu sei que o mundo vai me oferecer atalhos. Vai me oferecer caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais confortáveis. Mas eu quero o caminho que leva à vida, mesmo que seja apertado, mesmo que exija renúncia, mesmo que pareça difícil. Senhor, dá-me força para não desistir. Dá-me coragem para continuar. Dá-me firmeza para perseverar até o fim. Eu te peço também, Pai, discernimento para rejeitar os caminhos errados. Que eu saiba dizer não quando for necessário. Que eu não seja seduzido pelas promessas vazias do mundo. Que eu não caia nas armadilhas do inimigo. Senhor, guarda os meus passos, protege a minha caminhada. Que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, do teu propósito para a minha vida. Senhor, ilumina o meu próximo passo. Assim como a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ilumina onde eu devo pisar agora. Eu não preciso ver o caminho todo. Eu só preciso da luz suficiente para dar o passo de hoje. E eu confio, Pai, que quando eu der esse passo, tu vais iluminar o próximo. E assim, passo a passo, tu vais me levar até onde eu preciso chegar. Pai, eu te peço proteção. Protege a minha vida, protege a minha família, protege a minha mente das mentiras do inimigo, protege o meu coração das influências negativas. Coloca ao meu redor uma muralha de proteção. Que nenhum mal me alcance, que nenhuma arma forjada contra mim prospere. Senhor, livra-me de todo perigo, livra-me de toda cilada, livra-me de todo mal. Pai bondoso, eu entrego este dia nas tuas mãos. Tudo o que eu fizer hoje, seja feito para a tua glória. Tudo o que eu falar, seja para edificar. Tudo o que eu pensar, seja puro e agradável a ti. Senhor, eu entrego a minha família, o meu trabalho, os meus compromissos, os meus relacionamentos, tudo nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita em cada área da minha vida. Eu descanso, Pai, na certeza de que tu iluminarás cada passo que eu der hoje. Eu descanso na promessa de que tu nunca me abandonarás. Eu descanso na convicção de que os teus planos para mim são de bem e não de mal. Eu descanso porque eu sei, eu creio, eu confio que tu estás no controle de tudo. Obrigado, Pai, por ouvir a minha oração. Obrigado porque eu sei que tu me ouves. Obrigado porque eu sei que tu vais me responder. Obrigado porque hoje eu vou enxergar os caminhos que tu preparaste. Hoje, a minha visão será limpa. Hoje, o meu coração será restaurado. Hoje, eu vou caminhar com clareza, com fé, com esperança, sabendo que tu estás comigo, iluminando cada passo do meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração da manhã, escreva um amém nos comentários abaixo para manifestar sua fé e esperança.
por favor, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que eles também recebam as bênçãos dessa oração. Inscreva-se no canal para receber mais orações que vão acalmar seu coração. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá.